Olá, tudo bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Que a sua segunda-feira esteja sendo abençoada, esteja sendo tremenda, o seu dia esteja sendo maravilhoso, cheio de vitórias, de bênçãos. E se não estiver, eu desejo pela fé que ele passe a ser um dia de vitória, um dia maravilhoso, um dia de ensinamento, aonde você teve a oportunidade de aprender com as lutas, com as dificuldades, e que você tenha saído vitorioso do outro lado, juntamente com Jesus. Bem, hoje eu quero começar lendo com você um trecho da palavra de Deus que está no livro de Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 a 21. A palavra de Deus ela nos diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens.
mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse texto, ele nos fala sobre nós mesmos. Esse texto, ele reflete nós mesmos. Quando nós tomamos a decisão de sair da proteção de Deus, sair dos caminhos do Senhor, sair dos planos e propósitos que Deus tem para a nossa vida, nós nos tornamos como esse filho pródigo, esse filho que pediu a parte dele na herança do pai e depois de algum tempo reuniu tudo que era seu e foi embora, achando que ele poderia viver por conta própria, achando que aquilo que ele tinha pego na parte da herança que lhe cabia, lhe daria uma vida digna para o resto da sua vida. Só que quando nós colocamos a nossa confiança em bens materiais, esses bens, eles acabam. Principalmente porque, quando nós nos afastamos dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem planejado para nós, nós perdemos também a sabedoria de como administrar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu. E por conta de não saber administrar, por conta de estar distante dos princípios e da palavra de Deus, nós gastamos aquilo que nós temos com coisas fúteis, com coisas vãs. Às vezes, para satisfazer um desejo de comer algo, ou um desejo de vestir algo, ou um desejo de usar alguma coisa de marca, ou ter um carro de boa marca, qualquer coisa desse tipo, nós acabamos desperdiçando, jogando fora aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu. Quando nossos bens materiais, nos quais a gente coloca a nossa confiança, eles acabam, começamos a passar dificuldade. E aí, na hora da dificuldade, nós vamos buscar a Deus. Nós vamos lembrar de tudo que nós tínhamos lá na casa do nosso Pai. Tudo que nós tínhamos quando nós andávamos em comunhão com Deus. E isso vale mesmo para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Veja bem, enquanto você é criança, enquanto você é jovem, adolescente, você ouve falar de Deus. Você ouve falar de Deus na escola, dentro de casa, na rua. Você ouve falar de Deus. Sabe, hoje em dia é muito difícil você ter alguma pessoa que nunca, de forma alguma, ouviu falar sobre Deus, sobre Jesus. E muitas vezes, mesmo tendo ouvido, nós não aproveitamos aquela oportunidade de entregar a nossa vida para Deus e também tomamos decisões erradas. E, inevitavelmente, quando estamos passando por dificuldades, nós lembramos de Deus. Tem um ditado que diz que todo ateu, quando está num avião e esse avião tem uma pane nas turbinas, ele se converte a Deus rapidinho.
mesmo sendo ateu. E nós não somos diferentes. Todas as vezes que nós estamos passando por dificuldades, nós nos lembramos daquilo que nós tínhamos quando a gente caminhava com Deus. Quando nós estávamos na casa do Pai. Quando nós estávamos sentados à mesa do Pai. Nós tínhamos tudo. Não faltava nada. Por menor que seja a quantidade daquilo que se tem, sempre se tem o suficiente. E esse texto ele nos diz que passado algum tempo, esse filho passando dificuldade e lembrando das coisas boas que o pai dava, principalmente para os empregados, os serviçais da casa, ele pensa consigo mesmo: vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar porque lá até os empregados têm o que comer. E ele retorna. Agora é interessante nós vermos aqui que no texto ele começa dizendo que primeiro esse filho lembra das coisas que tinha na casa do pai, depois ele começa a montar dentro da sua cabeça uma estratégia para voltar para a casa do pai e o que ele falaria quando chegasse lá. Né? Ele fala assim: eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas se ele parasse aqui, nada teria mudado na vida dele. Muitas vezes nós montamos toda uma estratégia na nossa cabeça de voltarmos aos caminhos do Senhor, de nos colocarmos diante de Deus novamente, ou até de entregar a nossa vida para Deus naquele momento em que estamos passando por dificuldades. Mas se isso parar por aí, não vai surtir nenhum efeito, vai ficar só no campo das ideias, das boas intenções. E mais uma vez eu digo, existe um ditado que diz que o cemitério está cheio de boas intenções. Pessoas que morreram tendo ótimas ideias, com ótimos planos, com ótimos sonhos, mas que não tomaram a atitude na sua vida para colocar aqueles planos em prática. E morreram com aqueles planos ainda no campo das ideias. Mas esse rapaz, esse filho pródigo, diferentemente, ele vai e levanta-se. No versículo 20, a gente vê ele falando assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele tomou uma atitude. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Meu irmão, isso que eu vou te falar agora, minha irmã, isso que eu vou te falar agora é uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida hoje, passando por problemas, passando por dificuldades, porque acham que já erraram tanto na vida que Deus não vai recebê-las mais. E eu digo a você, não importa o que você fez. Não importa os pecados, os males, as coisas que você fez. Se você tiver um coração arrependido, se você tiver um coração contrito e quebrantado, Deus vai te receber de braços abertos, vai derramar perdão sobre a sua vida, vai limpar as suas feridas e vai te chamar novamente meu filho. Não importa o que você faça, o Pai sempre está de braços abertos para te receber, para me receber
Não importa o que a gente faça. Tire da sua cabeça essa questão dizendo: eu já errei demais. Deus não tem mais como me perdoar. Esqueça. Esqueça isso. Isso é uma mentira que o diabo lança na sua mente para que você não retorne para os caminhos do Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz que o único pecado, o único erro, a única falha que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você blasfemar contra o Espírito Santo é quando você vê um milagre, uma profecia, quando você vê alguma coisa que venha de Deus e você fala: isso não é de Deus, isso é do diabo. Você atribuir uma ação do Espírito Santo ao diabo, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E é o único pecado que não tem perdão. Qualquer outra coisa que você tiver feito na sua vida, Deus vai lhe perdoar e vai lhe chamar novamente de meu filho. E eu acho interessante que o pai sai correndo ao encontro do filho, o abraça, o beija, chama os serviçais, manda dar um banho no filho, colocar roupas novas, um anel no dedo, sandália nos pés e lhe faz um banquete. Porque aquele filho que estava perdido retornou. E hoje eu quero te fazer um convite. Seja o que for que você já fez na sua vida. Se você era cristão e hoje não está mais nos caminhos do Senhor, se você ainda não é cristão e deseja se entregar para Deus e se tornar um cristão e andar nos caminhos de Deus, hoje eu quero lhe fazer um convite. Arrependa-se dos seus pecados verdadeiramente. Sabe, antes de dormir hoje, ou mesmo agora, ou na hora que você estiver vendo ou ouvindo esse vídeo, coloque seus joelhos no chão. Chame Jesus. Fala: Jesus, vem cá. Vem cá, eu sei que eu nunca entrei na tua presença, ou já entrei na tua presença e faz muito tempo que eu não te chamo, que a gente não conversa. Chama ele do teu lado. Diz para ele que você é pecador, que você precisa do perdão, da misericórdia e da graça que vem de Deus, que você aceita o sacrifício que Jesus fez na cruz. Entregue a sua vida para Jesus e volte para a casa do Pai. Venha usufruir daquilo que Deus tem para você. Hoje em dia, tem muitas formas de você congregar. Hoje em dia você tem diversas igrejas virtuais. Hoje em dia você tem um sem número de igrejas em cada esquina, em cada bairro. Igrejas onde tem muita música, onde tem muita ação do Espírito Santo, igrejas onde é bem quieto, ou seja, para todo tipo de gente, todo gosto. O mais importante é que você procure uma igreja perto, bem perto da Bíblia, do Santo Evangelho. Uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, sem tanta ênfase na prosperidade a qualquer custo. Eu quero te fazer esse convite hoje, com base nessa palavra do filho pródigo. Eu quero que você se sinta abraçado, beijado. Eu quero que você sinta
o abraço de Deus aí do seu lado, aonde você estiver, te aconchegando e falando: filho, bem-vindo de volta ao lar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, venha descer no coração de cada um daqueles que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Que essa palavra venha trazer, Senhor, uma transformação de vida, principalmente para aqueles, Senhor, que se acham tão indignos de ter o seu perdão, a sua atenção, aqueles que acham que já erraram demais. Acolhe, Senhor, cada um de nós, Pai, debaixo das tuas asas. Nos mantém, Senhor, debaixo no seu esconderijo, perto de ti, Senhor. Senhor, meu Deus, nos coloca em teu colo, nos chama de filho, nos faz repousar, Senhor, naquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Como diz o Salmo 23, papai, leva-nos a águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Nós te amamos, Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Toca no coração de cada uma dessas pessoas que por algum motivo ou de algum jeito estão vendo ou ouvindo esse vídeo e que elas possam se entregar a ti, Pai, verdadeiramente, mudando o rumo das suas vidas, colocando as suas vidas novamente no prumo que o Senhor determinou para nós. É o que eu te peço, já te agradecendo em fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus! Que você tenha entregue a sua vida para Jesus nesse momento. É o que eu desejo de coração, em nome de Jesus. Dê o seu joinha, o seu like, o seu gostei, assine o canal. Agora, mais importante que tudo isso, pegue esse vídeo, compartilhe com todos aqueles que você ama. Distribua esse vídeo nas suas redes sociais. Não tenha vergonha. Seja um missionário de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deixe o seu comentário também. Se você orou da forma como eu falei e você entregou a sua vida para Jesus nesse momento, deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente saber como foi o seu testemunho de retornar ou de entregar a sua vida para Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.